Vamos iniciar agora o nosso estudo do livro Nosso Lar, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito, de André Luiz. Nós estamos, hoje, se Deus quiser, vamos encerrar o capítulo 19, A Jovem Desencarnada. Então, vamos agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá de buscarmos a luz, né? Esse conhecimento que vai nos ajudar na nossa caminhada, vai nos ajudar a compreender melhor os ensinos de Jesus, as leis do Senhor. Então, é através dos estudos que a gente vai fazendo essas conquistas. Então, sempre agradecendo a Deus, a espiritualidade amiga, a oportunidade do estudo. Bem, nós estamos aqui no livro, já quase no final, não é? Do livro Nosso Lar, no capítulo 19, e nós começamos no parágrafo que diz assim: admirado por minha vez, vocês acharam? Vamos procurar aí. Admirado por minha vez, aqui, ó. Admirado por minha vez, notei a surpresa dolorosa de Heloísa. Não sabia a convalescente como portar-se ante a serenidade e o bom senso da avó. Porque a avó tinha dito para ela umas coisinhas assim meio pesadas, né? Nossa, a avó, algumas pessoas até podiam dizer assim: nossa, que vó cruel, dizendo que o noivo logo ia esquecer dela, ia arrumar outra noiva, ia casar, e que ela tinha que se conformar com isso. Então ficou parecendo que a avó era meia dura com ela. E ela não sabia, a jovem, como se comportar ante aquela serenidade e o bom senso da avó. E aí a Heloísa diz: será possível? A genitora de Lísias esboçou um gesto extremamente carinhoso e falou: não sejas teimosa, nem queiras desmentir-me, né? Vendo que a enferma parecia tomar atitude íntima de quem deseja provas, a senhora Laura insistiu muito meiga: não te recordas da Maria da Luz, a colega que te levava flores todos os domingos, lá no hospital, né? Pois nota, quando o médico anunciou em caráter confidencial a impossibilidade de restabelecer-te o corpo físico, Arnaldo, teu noivo, embora muito magoado e triste, porque a noiva dele estava morrendo, começou a envolver a amiga dela, a Maria da Paz, né? A Maria da Luz, em vibrações mentais diferentes. Agora que aqui estás, não demorarão muitas resoluções novas. Então, a avó disse para ela: ó, quando você estava lá muito doente, praticamente quase morrendo, e o médico disse que a tua doença não tinha cura e que você ia morrer, foi naquele dia que a tua amiga foi lá levar flores. O teu noivo já ficou de olho na sua amiga que estava lá. Olha que coisa triste. A avó falou: apesar dele estar muito chateado naquele momento por você estar doente, numa doença incurável e praticamente morrendo, ele já ficou de olho na sua amiga. Já ficou ali quando ela diz, ó, envolvendo a amiga em vibrações mentais diferentes. E ela falou, ó, com certeza futuramente os dois vão acabar se envolvendo. E aí é claro que a jovem ficou mais magoada, né? Poxa, minha avó está dizendo isso para mim, que meu noivo logo, logo vai me esquecer e vai começar a namorar minha melhor amiga? Realmente não é uma notícia que ninguém quer receber. Eu vou partilhar aqui o ecrã para a gente analisar certas questões que são bastante interessantes, né? Realmente, é igual o caso de André Luiz, quando voltou para casa, né?
Voltou para casa e encontrou um outro lá dentro da casa dele, recebendo todo o carinho e atenção da esposa, né? Ele ficou bastante chocado. Então vamos lá. A jovem desencarnada, né? Deixa eu pegar aqui. Opa. Então aqui. É permitido, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Ah, tá. É o capítulo 19, a jovem desencarnada. É permitido aos espíritos conhecer todos os fatos e verdades? Porque a avó, né, da menina, ela colocou para a menina, Dona Laura, né, ela colocou para a menina, para a neta dela, Heloísa, uma série de coisas que estavam, inclusive, para acontecer, que é o futuro relacionamento do noivo, né, com a jovem. Então, será que é permitido aos espíritos conhecer todos os fatos e verdades? Os espíritos, eles têm acesso aos fatos de acordo com a utilidade da informação e conforme sua evolução. No caso da Dona Laura e da Heloísa, era preciso passar para aquela jovem esse tipo de informação, para que ela não ficasse, primeiro, se iludindo, segundo, alimentando uma esperança, um pensamento de que talvez ela conseguisse segurar o noivo solteiro na terra. Logicamente que para isso ela ia ter que se envolver até talvez num processo obsessivo, né? Ficar obsediando o rapaz. E será que se ela descobrisse depois, ela não ficaria com raiva? Então a avó teve a permissão de falar com ela sobre esses fatos que poderão vir a ocorrer, que é o relacionamento do noivo com a moça, com a amiga dela, para poder, de repente, evitar que a Heloísa, no futuro, tenha algum tipo de decepção ou fique magoada. E aí busca até, quem sabe, uma vingança, esse tipo de coisa, né? Então, é necessário que o espírito que vai utilizar dessas informações tenha uma certa evolução, tá? E para que ele saiba realmente como colocar esse pensamento. No caso de Heloísa, a avó está lhe revelando o conteúdo de informações fundamentais para a assimilação da situação, sua capacidade de compreensão e equilíbrio. Então, ela está destrinchando para a neta uma situação que pode vir a ocorrer para ajudar a neta. Veja o caso de André Luiz. André Luiz, durante o tempo que ele esteve na colônia, trabalhando lá, eu não me lembro de nenhum momento onde alguém tenha sentado com ele e tenha dito assim: olha, André, preste atenção, já fazem 8 anos que você está separado da sua família. É bem provável que, ao retornar para casa, haja a possibilidade da sua esposa ter conhecido outro homem. Afinal, ela tinha filhos pequenos, esses filhos precisavam de um pai. Então, é possível que ela tenha conhecido outro homem, tenha formado uma nova família com esse homem, pode até ser que ela tenha até filhos com esse homem, não sei. E ali, esse homem vai ser um bom marido para sua esposa, vai ser um bom pai para os seus filhos. Então, quando você voltar para casa, não se admire se você encontrar na sua casa uma nova situação, um novo lar estabelecido, a sua esposa casada. Ele não foi preparado para isso. Isso não foi feito. O que a Dona Laura está fazendo com a Heloísa, não fizeram de forma clara, objetiva, com o André Luiz. Tanto é que ele vai para casa acreditando que ele vai encontrar tudo como estava quando ele morreu, quando ele desencarnou.
Primeira coisa que ele faz quando entra dentro da casa dele, ele olha para a parede, cadê o quadro? Que naquela época era muito comum a família tirar uma foto junta e botar na parede, né? O marido, a esposa e os filhos, né? Era muito comum isso, foto de família assim, num quadro grande na parede. Ele olha, entra, cadê? Que quadro? Cadê? Não tem quadro. Aí ele vê a filha, que a filha sente a presença dele, né? A filha captou, Pedro deveria ser médium, percebeu a presença espiritual do pai. E aí começou a falar do pai. E o que a mãe falou? Fique em silêncio. Não faça isso. Não vá falar do seu pai agora. Olha o outro lá na cama, doente. Se ele ouvir você falando que está com saudade do seu pai agora, ele vai ficar magoado, ele vai ficar triste. Afinal, ele considera você filha dele. O André fica chocado. Como? Que história é essa? Ela não quer que a minha filha fale de mim? E aí ele percebe que tem um homem deitado na cama dele, que era dele. Ele não foi preparado. Por algum motivo, ninguém teve essa conversa com ele que a dona Laura está tendo com a neta, preparando ele para aquela possibilidade. E aí o que aconteceu? Ele ficou irado. Ele se revoltou. Ele queria até arrasar com o doente. A sorte que uma amiga chegou, né? E deu a ele aquele amparo, aquele socorro, dizer, não, não, não. Foi Narcisa, né? A Narcisa chegou, o envolveu, falou, que isso, André? Você não pode agir assim, né? Não é assim. Zélia, sua esposa, né? O novo marido dela, eles se amam, ele está doente, ele precisa de ajuda, você vai ter que ajudar. E ele, né, fica ali, naquela, refletindo, e aí ele para pensar e ver realmente que ele não poderia tomar aquela atitude, né, de ficar com raiva. E ele vai ajudar aquele marido da ex-esposa dele, o novo marido da ex-esposa dele. Ele não foi preparado. Aqui, a dona Laura está preparando a Heloísa para que ela não tenha aquele impacto. Já pensou? Mais tarde, se a dona Laura não prepara a Heloísa e mais tarde ela consegue autorização para voltar para ver a família e chegando lá encontra o noivo casado com a melhor amiga, ela vai se sentir traída pelos dois. Vai ficar imaginando que até quando ela ainda estava doente no hospital, eles já estavam mantendo um relacionamento pelas costas dele. Tudo isso pode acontecer. E aí, ó, muitas coisas ruins podem se desencadear daí. Então, no caso da Heloísa e da dona Laura, a avó está revelando a ela os fatos para que ela possa ir aos poucos compreendendo e se mantendo equilibrada, né? Para não haver nenhum choque. No livro dos médios, no item 267, tem o tópico 15º que diz assim: os bons espíritos são muito respeitosos no tocante às atitudes que tenha de aconselhar. Qualquer que seja o caso, eles nunca deixam de objetivar um fim sério e eminentemente útil. Então, quando um amigo espiritual se aproxima para trazer para a gente um aconselhamento, eles são muito respeitosos, tá? Naquilo que eles vão nos aconselhar. E sempre, qualquer orientação que a gente receba do plano espiritual, sempre objetiva um fim sério e útil. Ninguém vai ver espírito mais elevado, espírito bom, tratando de trivialidades, de coisas que não tenham um fim eminentemente útil. Nenhum. Se
for um guia espiritual da Casa Espírita, o nosso guia espiritual, um amigo, o Dr. Bezerra, quem quer que seja. Toda vez se eles vierem a trazer uma mensagem particular, né, que pode acontecer, ou uma mensagem para o grupo espírita, para o grupo familiar, qualquer coisa, essa mensagem sempre objetiva um fim sério e eminentemente útil. Então, se a gente está pensando ou pensou alguma vez em conversar com os espíritos bons sobre trivialidades, não faça, não faça. E no 16º, eles também dizem, também se reconhece os bons espíritos pela prudente reserva que guardam sobre todos os assuntos que possam trazer comprometimento. Então, os espíritos superiores não têm aquela coisa de contar para todo mundo o que aconteceu. Eles são muito reservados, não são, de repente, se é um assunto delicado para aquela pessoa, eles não vão falar em público, entendeu? Eles vão respeitar a privacidade das pessoas. Então, a gente não tem que ter medo quanto a isso. Às vezes o pessoal diz assim, a gente escuta as orientações, né? Falando sobre a mesa mediúnica. Porque corre-se o perigo do médium estar ali, ou o doutrinador está ali, e de repente o espírito chega e joga uma bomba em cima da mesa, né? E falam alguma coisa da vida íntima do doutrinador, do médium, para envergonhar o médium perante os seus companheiros. A gente às vezes escuta isso, né? Tem que tomar cuidado, porque às vezes a espiritualidade vem e joga aquela bomba. Gente, os espíritos, a gente não deve esquecer nunca que todo trabalho mediúnico tem uma proteção espiritual. Então, a espiritualidade, ela vai tomar cuidado com isso. Ela não vai, se o médium, voltamos àquela coisa, se o médium é um médium sério, está fazendo esforço por se melhorar, ele vai ter a proteção, tá? E os espíritos vão trabalhar, tá? Com muita reserva, protegendo o médium, guardando-se todos os assuntos que possam trazer comprometimento para o médium, para o grupo, com muito cuidado. Vão encontrar um meio de alertar o grupo, de chamar a atenção do grupo, sem fazer escândalo. O escândalo é por nossa conta, né? O escândalo, a falta de cuidado, a falta de tato, a falta de reserva, muitas vezes fica por nossa conta. O famoso, vocês sabiam que fulano isso não acontece com a espiritualidade. Eles agem com muito cuidado. Então, quanto a isso, a gente tem que tomar cuidado. Vamos voltar aqui ao André Luiz. Aí a avó contou a história lá, né? De que o noivo já estava envolvendo a melhor amiga dela em vibrações mentais diferentes. E aí a Heloísa diz, que horror, vovó. Horror por quê, diz Dona Laura? É preciso te habituares a considerar as necessidades alheias. Teu noivo é homem comum. Não está alertado para as belezas sublimes do amor espiritual. Ele ainda não tem esse amor espiritual de um Paulo de Tarso, que se manteve solteiro e casto. Depois que a noiva morreu, né? Ele não se envolveu com outra mulher, não namorou, não ficou noivo. Ele se reservou para o verdadeiro amor espiritual. Então, ele não buscou outra mulher. É o que ela está dizendo aqui, ó. Teu noivo não é homem de guardar esse amor espiritual. Não podes operar milagres dele. Não pode transformá-lo. Por muito que o ames, ele é o que é. Dentro de pouco tempo, que ele ama você agora, ama sim. Ele ama. Mas logo ele vai buscar consolo
para a tristeza dele, em outros braços. Logo, ele vai fazer isso, né? E ele é assim. Não adianta você querer fazer ele mudar. A descoberta de si mesmo é apanágio, é atributo de cada um. Arnaldo conhecerá mais tarde a beleza do teu idealismo, mas por agora é preciso entregá-lo às experiências de que necessita. No futuro, mais tarde, né? Ele vai conhecer você novamente. Quando ele desencarnar, vocês vão ter oportunidade de se encontrar aqui no plano espiritual, né? Ou não. Ele vai conhecer a beleza do teu idealismo. Mas agora tem que deixar ele viver as experiências que ele vai viver. E aqui a avó nem está dizendo para ela se ele vai ser feliz ou não casando com essa moça. Pode ser que ele não seja. Pode ser que ele se case com ela e o casamento não seja um casamento feliz. Não é? Ele vai fazer a escolha. Será que ele vai ser feliz com essa moça? Ninguém sabe. Mas é preciso deixar que ele viva as experiências que ele precisa viver. Pode ser que eles fiquem noivos, pode ser até que não casem, ou pode ser que casem, vivam alguns anos juntos, tenham filhos, se separem, não sejam felizes, ou sejam felizes para sempre. Isso ninguém sabe. Mas é preciso deixar que ele viva as experiências dele, né? E aí a Heloísa diz: não me conformo, clamou a jovem chorando. Justamente Maria da Luz, amiga que sempre julguei fidelíssima. Olha só o que ela está fazendo, o julgamento que ela está fazendo. Até então, que todo mundo saiba, a amiga dela nunca esticou o olho para o noivo dela. Foi o que a avó falou para ela, que foi o noivo dela que, ao perceber que a noiva, que a jovem estava morrendo, olhou para a amiga dela e começou a pensar coisas. Mas a avó não falou que a amiga dela estava correspondendo aos olhares dele. Mas ela, a Heloísa, já está julgando a menina, a Maria da Luz. Já está dizendo que a Maria da Luz era uma traidora, quando na realidade não é. E o interessante aqui é que também pode acontecer, a gente não sabe, que pode ser que o jovem, o Arnaldo, né, o nome dele é o Arnaldo, vá tentar, né, conquistar a Maria da Luz e talvez ela até não aceite. Talvez ela diga: não tem nada a ver. Eu era grande amiga da Heloísa, mas nunca tive, por minha parte, nenhum interesse em você. Você me desculpe, mas não vai rolar o que você está querendo. Pode ser que a moça não aceite ter um relacionamento com ele. Ou talvez não aceite agora, mas aceite daqui a 1, 2, 3 anos, eles venham se encontrar novamente. Já passado muito tempo da morte de Heloísa, a moça não se sinta constrangida a namorar com ele. Então, mas o que ela está fazendo aqui, a Heloísa? Ela está julgando. Ela está dizendo: poxa, eu sempre considerei fidel. Então ela está querendo dizer o quê? Que não só o noivo tem que ficar ligado a ela. A moça também tem que ser fiel a ela e jamais pensar em se aproximar do noivo dela, né? Então ela já está fazendo. Olha como esse trabalho que a avó está fazendo é importante para ir desconstruindo da cabeça dessa jovem essas questões. Porque se ela não fizesse isso, e a jovem no futuro tivesse a surpresa de saber de um namoro ou um casamento entre os dois, ela poderia se tornar uma terrível obsessora. O que significa, né, quando a tia diz: não podes operar milagres nele, no Arnaldo, no noivo, por muito que o ames. A descoberta de si mesmo é a panagem de cada um. Ninguém muda ninguém, apesar da gente tentar.
nós tentamos muito, né? O outro só muda por vontade própria, quando reconhece seus erros e entende a razão para as mudanças. Gente, se a gente parar para pensar, a gente vai lembrar e chegar à conclusão que quantas vezes ao longo das nossas... E eu digo isso mesmo de testemunho próprio, né? Nós fomos infelizes, nós nos aborrecemos, nós tivemos problemas gravíssimos, ficamos até doentes, descompensados, porque a gente tentou de tudo para mudar alguém, principalmente um parente, um amigo. A gente fez de tudo às vezes, né? Meu Deus, o que eu tenho feito de tudo para tentar ajudar essa criatura, e essa criatura não aceita ajuda, essa criatura não muda, essa criatura permanece fazendo a mesma coisa. É missão nossa fazer isso. Ninguém muda ninguém. A criatura só muda por vontade própria, quando ela reconhece seus erros e entende o porquê ela precisa mudar. E aí tem o detalhe, quando a dor dói muito, normalmente o homem faz... É aquele ditado que diz que o homem só procura Deus quando ele está dentro das trincheiras. Por quê? Por que alguém entra dentro da trincheira? Quando as bombas começam a cair em cima, na cabeça. Aí o cara diz, se eu ficar aqui, a bomba vai me acertar. Então ele cava um buraco no chão, entra, que chama-se a trincheira, e fica escondido dentro da trincheira. Aí, no momento que ele está dentro da trincheira, ele começa a pensar, Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus, não deixa uma bomba cair aqui, não. Me salva, pelo amor de Deus, que eu não quero morrer. Eu estou cansado, normalmente o homem só procura Deus quando ele está dentro das trincheiras. Então é nessa hora que ele vai entender por que ele tem que mudar. Ninguém muda ninguém, né? A verdade é essa, mas a gente demora a aprender isso. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, isso foi Santo Agostinho que falou, né? Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 919A. Quando o sujeito entende que não dá para viver mais assim, aí sim ele busca mudança. Então, ele primeiro precisa conhecer a si mesmo, para ele buscar a mudança. E por isso o Agostinho diz, né? E repetindo lá o que Sócrates disse, conhece-te a ti mesmo. Então, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Se a gente não busca esse conhecimento, a gente não progride, a gente não procura mudar. E aí vai ficar sempre aquela lenda, né? Alguém tentando mudar o nosso jeito de ser e a gente não aceita isso, porque a gente acha que não tem problema, que está tudo maravilhoso. Vamos seguir aqui na leitura do livro de André Luiz. A senhora Laura, todavia, sorriu e falou cautelosa. Não será, porém, mais agradável confiá-lo, quer dizer, deixar o seu noivo aos cuidados de uma criatura irmã? Maria da Luz será sempre tua amiga espiritual, ao passo que outra mulher talvez te dificultasse mais tarde o acesso ao coração dele. Então ela está colocando aí, né? Olha só, Maria de Luz é uma boa moça. Ela não vai querer que o seu noivo esqueça de você. Muito pelo contrário, ela também vai lembrar de você. Então, a tua imagem, o teu nome, a tua lembrança vai estar sempre viva no coração dela e no coração dele. E você, mais tarde, terá facilidade de se aproximar dele, porque a Maria da Luz não criou nenhum entrave, né, em relação a você. Eu estava, aí o André Luiz está dizendo, né? Eu estava eminentemente, quer dizer, extremamente surpreendido. Heloísa prorrompera em soluço, caiu do choro, né? A bondosa senhora percebeu minha intranquilidade, porque André ficou intranquilo. Meu Deus, como Dona Laura é dura! E olha a menina chorando. E no propósito, talvez, de orientar tanto a neta quanto a mim, esclareceu-se exatamente. Porque a Dona Laura olhou para ele e viu que André Luiz estava agoniado. Devia estar dizendo assim, ele devia estar pensando assim, pelo amor de Deus, Dona Laura, cala a boca.
o que a senhora está falando está deixando a menina mais agoniada. E ele começou a ficar intranquilo, né? Ele ainda era um noviço nosso lá. Ele ainda não tinha um conhecimento para perceber o que a dona Laura estava fazendo. E aí, né, a dona Laura, percebendo que ele estava intranquilo também, e buscou orientar tanto a neta quanto o André. E aí ela esclareceu sensatamente. Sei a causa do teu pranto. Ela estava falando com a neta, mas ela estava falando também com o intuito de acalmar o André Luiz. Sei a causa do teu pranto, filhinha. Nasce da terra inculta do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente vaidade humana. E ela também, de certa forma, me veio agora a ideia, ela estava plantando uma sementinha também no coração de André Luiz, porque ela sabia que no futuro talvez ele viesse a ter problemas em relação a essa questão familiar, né? Então ela diz aqui, sei a causa do teu pranto, filhinha, nasce da terra inculta do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente, quer dizer, persistente vaidade humana. Entretanto, a vovó não te fala para ferir, mas para acordar. Eu estou falando isso para você, não é para te magoar, mas é para abrir seus olhos, mas é para te preparar para as coisas que irão acontecer. Para que você não seja, não se dê, de repente, de frente com uma realidade e essa realidade venha te surpreender. Então é para isso que eu estou falando com você. Para que a realidade não te surpreenda no futuro. Não conheça a realidade agora, para que ela não venha te surpreender no futuro, né? Então, por que esse sofrimento de Heloísa, como disse a dona Laura, nasce da terra inculta do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente, persistente vaidade humana? A humanidade, ela ainda se movimenta em sua história de egoísmo e vaidade, onde se tratam pessoas como propriedades, motivo de disputas e orgulho. É meu marido, é meu filho, é minha casa, é meus bens. Então a gente ainda tem essa coisa. Tem um livro do Hermínio de Miranda, muito bom, não sei se vocês já leram, o título é Meus filhos são espíritos. Nossos filhos são espíritos. Por quê? Porque tem um ditado que uma vez eu li num livro, eu não me lembro se foi Emmanuel que disse, é uma frase que eu nunca esqueci, que dizia assim, que o amor de mãe só não é igual ao amor de Jesus por nós, ou de Deus por nós, porque é um amor egoísta. Porque Deus ama a todos os seus filhos de forma igual. Deus não tem preferidos, não é? Então, Deus ama todos os seus filhos e ama muito, mas de forma igual. Deus não tem preferidos. A mãe verdadeira, né? A mãe, ela ama o seu filho de uma maneira que eu acredito que nenhum outro ser terreno ame um outro ser. Mas o amor da mãe é egoísta. Ela ama meu filho. Ela não ama o filho da vizinha, o filho do outro, como ela ama o seu. Entendeu? Por isso que essa frase que eu li, né, que o amor de uma mãe seria, né, parecido, de certa... Só não é igual ao amor de Deus ou de Jesus por nós, porque é um amor egoísta. Porque a gente sabe que o amor de uma mãe né, a mãe ama para seus filhos, a gente vê histórias aí, né, fantásticas, o que uma mãe faz por um filho, por amar aquele filho. Mas tem um quê de egoísmo. Porque quando ela diz, meu filho, o que você está fazendo com meu filho? E aí ela é capaz até de cometer uma violência contra o filho da outra.
porque ela não considera o filho da outra como filho dela. Entendeu? Então tem uma coisa de egoísmo. Então, eu rezo pelo meu filho, eu quero o melhor para os meus filhos. Então, a humanidade ainda se movimenta em sua história de egoísmo e vaidade. E muitas mães, a gente sabe disso, muitos pais também, tratam os filhos como propriedade. O meu filho quer mandar na vida do filho, o filho tem que fazer o que ela quer, o filho tem que vestir o que ela quer, o filho tem que namorar e casar com quem ela quer, e vai por aí afora. Né? A gente sabe que tem filhos que às vezes abandonam os pais e desaparecem. No Evangelho tem uma página que diz assim: filhos, não abandoneis seus pais. Filhos, respeitais os seus pais. Mas aí depois diz assim: mas pais, não irriteis os seus filhos. Entendeu? Então o Evangelho diz isso. Os filhos têm obrigação de amar e cuidar dos pais, porque afinal foram os pais que proporcionaram a eles a chance da reencarnação, lhes dando um corpo físico, para que eles pudessem reencarnar. Então, o filho terá sempre que respeitar e amar seus pais. Mas depois ele diz assim no Evangelho: mas pais, não irriteis os seus filhos. Porque tem pais que irritam tanto os seus filhos, que os filhos abandonam esses pais. Às vezes, né, você vai num asilo, vê, né, aquelas histórias. Não estou dizendo que deva fazer isso. Tanto que o Evangelho diz que o filho nunca pode abandonar os pais. Mas a gente, às vezes, não pode julgar as coisas logo. Porque, às vezes, você vê aqueles velhinhos, aquelas velhinhas, lá nos asilos, nos abrigos. Você olha, né, aquele rostinho daquele velhinho, daquela velhinha. Parece um anjinho, todo mundo fala: ah, vovó, vovô, né? Parece aquele biscuizinho ali. Está errado os filhos abandonarem ali? Está. Mas, às vezes, a gente não sabe o que aquela criatura que está ali de 80, 90 anos, fragilzinha, fez para que os filhos os abandonassem ali. Entendeu? A gente não conhece a história. A gente tem que tomar muito cuidado com o julgamento. Abandonar errado, sim, mas a gente também não sabe o que aquela criatura que está ali fez. Por isso o Evangelho diz: pais, não irriteis os seus filhos. Não é porque vocês são os pais, não é porque os filhos devam amá-los e cuidar de vocês, estar sempre ao lado de vocês, que vocês têm o direito de querer tratá-los como propriedades. E dominar a vida deles e não deixar nem que eles respirem, não é? Então, é isso aí, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, item 13, tem uma mensagem que diz assim: o estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando serão substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e pela humildade que o Cristo exemplificou e preceptou. Né? Então, uma pergunta: o estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando serão substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e pela humildade que o Cristo exemplificou e preceptou? Só quando isso se der, quando esse amor, estúpido amor próprio, essa vaidade, esse orgulho, só quando eles forem substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo, pela humildade que o Cristo ensinou, só quando isso se der, desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis humanas são impotentes para reprimir. Porque não basta interditar o mal, não basta dizer: não pode fazer isso, é preciso fazer aquilo. Quer dizer, não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. É uma mensagem do Espírito Protetor, lá de Bordeaux, que foi enviada em Bordeaux em 1861. Então, não basta dizer:
Você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo. É preciso que esse amor pelo bem e o horror ao mal realmente se cristalizem, né? Realmente estejam dentro do nosso coração. Que a pessoa realmente ame, ame muito e busque nunca prejudicar o próximo. Né? Então, só quando todo esse, como ele diz aqui, o espírito protetor, só quando esse estúpido amor próprio, a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? Quando isso for substituído verdadeiramente pela caridade cristã, né? Pelo amor do próximo e pela essa humildade que o Cristo ensinou para a gente, mas vivenciou, só aí todas essas desgraças que a gente está vendo aí pelo mundo vão desaparecer, né? Porque o tal da lei, a lei humana, ela é impotente para acabar com tudo isso. A gente vê aí, né? Quantos feminicídios acontecem e eles alegam o quê? Ah, eu matei por amor. É o homem que mata a mulher que mata o homem mata a mulher e os filhos, a mulher mata o marido, ou se mata e mata os filhos, porque ela não aceita dividir, ela não aceita que o marido vai embora, o marido não aceita que ela vai embora, que ela leve os filhos para o outro criar, não aceita. Isso é o quê? Egoísmo. Ah, não vai fazer isso comigo, não, de jeito nenhum. Eu não vou permitir. Então, só quando a gente realmente vivenciar o verdadeiro amor é que isso vai acabar. Então, a gente tem que fazer esse exercício, né? Vamos voltar aqui ao livro do André Luiz. Enquanto Heloísa chorava, a mãe de Lísias convidava novamente à sala de estar, considerando que a doente necessitava de repouso. Então, aí, depois que ela falou disso, ela virou para o André e disse: André, vamos lá para a sala. Deixa a Heloísa aí, que ela precisa descansar. Ao sentarmos-nos, falou em tom confidencial. A dona falou para o André em tom confidencial. Minha neta chegou profundamente fatigada. Afinal, a doença, a tuberculose, ela desgastou muito ao espírito, né? Prendeu o coração demasiadamente nas teias do amor próprio. Ela era possessiva. A rigor, o lugar dela seria em qualquer dos nossos hospitais. Entretanto, o assistente curseiro julgou melhor situá-la junto ao nosso carinho. Quer dizer, na verdade, ela deveria estar internada num leito em um dos hospitais da colônia Nosso Lar, porque ela ainda estava muito presa às questões do egoísmo, ao apego ao noivo, a toda essa mágoa. Mas aí, o assistente curseiro, conhecendo a dona Laura, sabendo que dona Laura era um espírito já com uma certa evolução, que não ia ficar passando a mão na cabeça da neta, ele achou melhor deixar a menina aos cuidados da neta, tá? Recebendo ali o carinho da família. Isso, aliás, é muito do meu agrado, porque minha querida Tereza, sua mãe, está a chegar. Então, dona Laura gosta, porque ela sabe que a filha dela, que é a mãe da Heloísa, a Tereza, pegou a doença da filha. Olha só, a mãe foi cuidar da filha e acabou contraindo também a tuberculose. Isso é uma das mágoas também da Heloísa, ter contaminado a mãe dela e levar a mãe a desencarnar. Então, a mãe, que amava muito a filha, mesmo correndo o risco de pegar a doença, cuidou da filha e acabou. E vai desencarnar. E deve voltar, ir para casa. E daí a família vai se reunir. Porque ela vai desencarnar e, logicamente, dona Laura vai querer cuidar da filha, como ela está cuidando da neta. E aí a filha, estando perto da mãe, vai conseguir, né, se recuperar com mais facilidade. Isso, aliás, é muito do meu agrado, porque minha querida Tereza, sua mãe, está a chegar. Um pouco de paciência e atingiremos a solução justa. Questão de tempo e serenidade. Então, ela está dizendo, temos que ter um pouco mais de paciência com a Heloísa, porque com o tempo
ela vai se acalmar, ela vai compreender o que está acontecendo. Então, a gente vai vendo como a espiritualidade trabalha, né? Então, só para a gente reforçar isso. Porque a rigor o lugar dela, diz Dona Laura, seria em qualquer dos nossos hospitais. Entretanto, o assistente conselheiro julgou melhor situá-la junto ao nosso carinho. Nós já vimos que na erraticidade, a aproximação dos espíritos ocorre por sintonia e interesses comuns. O estado de Heloísa, que não é um estado assim muito simples, por causa das mágoas que ela carrega, né, requereria cuidados hospitalares, mas que a avó tem competência para ministrar, né? E também a senhora Laura possuía merecimento para reunir a família na amorosidade daquele lar espiritual. Então, olha como a espiritualidade ela é boa conosco, né? A espiritualidade ela está sempre procurando facilitar as coisas para a gente. A dona Laura tem um merecimento, ela está ali cuidando da neta com muito cuidado, está vendo que a neta está numa situação delicada, carregando essa mágoa, né? Essa raiva. Ela já foi preparando a neta para não ter nenhuma surpresa no futuro, como aquela que o André vai ter. E quem leu já conhece, já sabe que vai ser uma coisa feia, né? Vai ser uma coisa feia, ele vai ficar realmente muito magoado, mas ela já está preparando a neta, mas a neta ainda está muito apegada. Ela ainda, muita posse, meu noivo, né? Então, mas ela sabe que a menina precisa ser preparada, ser tratada para resolver essas questões. Gente, não precisa muito, não precisa desencarnar. É aquele detalhe, a gente conta o milagre, mas não conta o nome do santo. Eu tenho uma grande amiga, queridíssima, que quando da separação dela, o casamento dela acabou, foram brincando, quase 25 anos para ela deixar a ficha cair. E olha, eu acho que caiu, mas não tenho certeza. Porque de vez em quando ela solta umas pérolas e eu fico assim, não é possível. 25 anos. Eu conheci uma outra, que já até desencarnou, que deve ter uns 50 anos. 50 anos de separado. Eles devem ter, talvez não 50. Vamos botar aí uns 40 anos de separado. 40. No dia do enterro do filho, ela e o marido estavam lá. Ela já bem idosa, ele bem idoso. Bem idoso. Ele estava, eu acho que ele estava com a esposa, o ex-marido dela, e isso já tem uns 45 anos de separado. O filho estava no caixão. O marido estava sentado num canto com a atual esposa, que já é a atual esposa assim, de 30 anos, tá? Que ele já está casado, segundo casamento aos 30 anos. Ela não se casou. E o filho do cachorro. E ela, ao olhar para o marido, quando ele se levantou para se curvar ali, né, chorando, ela fez uma crítica sarcástica dele. Eu olhei assim, eu digo, meu Deus. Tipo assim, olha lá, ele olha só, chorando, não sei o que lá, não sei o que lá. Entendeu? Era o enterro do filho. O enterro do filho. Mas a mágoa, entendeu? Que ela nunca aceitou que há 45 anos atrás o cidadão foi embora, se separou. Pois ela estava ali, com aqueles 45 anos, ela realmente cultivou aquilo, sabe? Eu conheci. Em todos os momentos, ela cultivou. Ela nunca
Deixou. Ela cultivou aquela raiva, aquela raiva, aquela raiva, e naquele momento ali, ela não deixou de fazer o comentário dela em relação a ele. Então a gente vê isso, gente. Imagina quando desencarna. Quando essas criaturas se encontrarem no plano espiritual. Entendeu? Então, quantos casos desses a gente vê, né? A água já passou, a criatura já foi, mas a pessoa não aceita, a pessoa não ama mais. E o interessante é que você sabe que aquela criatura, que já está separada há 40 anos, não ama mais o outro, mas mesmo assim, ela aguarda. Ora, se você não ama mais aquela criatura, por que você está guardando mágoa da separação? Você não gosta mais dele, você não gosta mais dela. Mas por que guarda raiva? Ah, que ele me abandonou. Mas você gosta dele? Você queria de volta? Ah, eu não queria, não. Então por que você está com raiva? Você não esquece. Entendeu? Então, o ser humano carrega isso. E, logicamente, que esses sentimentos, eles não vão... Não é porque o cidadão desencarna que esse pensamento vai desaparecer, né? A gente sabe que não é assim que a banda toca. A gente carrega para o plano espiritual essas mágoas, essas raivas. E isso vai se perpetuando. Então, no caso aí da jovem, a avó está trabalhando isso lá com ela para que isso não venha render frutos. Isso é um alerta para a gente. Em tudo. É a famosa cunhada, cunhado, né, que sempre a pessoa tem. Eu conheci uma que 20 anos depois não falava com a cunhada porque tiveram um entreveiro no dia do casamento de uma delas. 20 por causa de um vestido que não ajudou, isso, aquilo, outro. 25 anos depois, as duas continuavam com raiva. Por causa de um negocinho que aconteceu lá, no dia do casamento de uma delas. Mas, e logicamente, aquela coisa foi crescendo, 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 né? E a pessoa desencarna carregando aquela raiva. Não trabalha isso de dissolver esse troço, esse tipo de coisa. A gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, com esses relacionamentos, com essas mágoas eternas, porque isso faz um mal tremendo pra gente. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso aí? Alguém quer falar alguma coisa? Não, tá tudo bem? Então é isso aí. Então nós vamos encerrando agora o nosso estudo. Eu vou pedir para que a gente pense bem sobre isso. Se a gente está magoado com alguém, tratar de e dissolver essas mágoas, porque não vale a pena a gente levar isso para frente, não. Vamos dissolver isso e deixar para lá, né? É assim, a gente fala da guerra do lado de fora material, mas a gente confronta guerras nessas questões de relacionamento, dessas mágoas. Imagine quantas ogivas essa sua amiga jogava para esse ex-marido. Nossa, devia ser um tormento na vida dele, porque ele devia receber esses pensamentos de raiva, de apego, é meu orgulho. Nossa, o quanto ela se contaminava, claro, né? E quando sai da gente, o primeiro a se contaminar somos nós, mas que ela devia jogar dardos nele, Nossa Senhora. E a todos, a família, os filhos também, né? Sim, contaminando todo mundo contra ele, repara? Que guerrinha que ela fazia, né? Isso quando eles eram menores, depois adultos, eles se falava alguma coisa do pai para a mãe, ela criticava. Nossa, que horror, credo. Os filhos já bem idosos, já idosos também, e não podia. Por exemplo, se tinha uma festa, uma coisa que eu vi uma vez, eu disse, não acredito. Você vai fazer uma festa, né? Aí você convidava ela perguntava, ele vai?
então eu não vou. Então, às vezes, e como ela era que convivia mais com os filhos, eles diziam para o pai: "Ô pai, é bom o senhor não ir, não? Porque se o senhor não for, se o senhor for, minha mãe não vai. E se ela não for, ela vai ficar magoada com a gente." Entendeu? Então, ele parecia ser mais compreensivo. Então, eles pediam ao pai para ele não ir à festa, para que ela pudesse ir, porque como ela era mais próxima, era bem próxima dos filhos, e ela tinha esse problema todo, ela sempre dizia que se eles ficassem muito com o pai, ela largaria eles, né? Então, eles muitas vezes pediam ao pai para ele não ir aos eventos de família, porque para ela ir, porque senão ela ia ficar magoada com os filhos. Aí o pai muitas vezes não ia. Eu conheci num dia que eu vi um evento que aí ele foi, mas ficou um lá no leste e outro lá no oeste, que não podiam nem se ver. Mas aí no dia do enterro do filho, eles tiveram que se encontrar, né? E tiveram que ficar próximo, porque o caixão, a sala onde o caixão estava era pequena. Então tinha o caixão no meio, desse lado tinha um banco, desse lado tinha outro banco. Ela sentou nesse banco, ele sentou naquele. Ficaram a distância um do outro de 3 metros. Aí ficaram. E na hora de tirar o caixão, eles tiveram que acompanhar juntos. Não é? Ela passou a vida toda evitando ele. Acabou tendo que encontrá-lo, de certa forma íntima, num momento tão triste quanto esse. Olha a situação. São as coisas da vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque são dores que as pessoas carregam, né? E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não carregar essas dores. Porque isso é uma coisa muito triste mesmo, né? Como você falou, imagine o climão que não é uma situação como essa. E é para todo mundo, né? Porque você não pode, você está conversando, você não pode tocar no nome dele, um parente, um amigo, não pode tocar no nome, se tocasse ela ficava logo chocada. É muito complicado isso. Mas a gente tem que trabalhar o nosso coração para evitar essas situações. Então vamos encerrar aqui o nosso estudo. Eu vou pedir para a nossa companheira Iraci. Iraci, liga seu microfone aí, faz a prece, por favor.